Olá, nós do Espaço da Mente estamos acompanhando a 25ª edição da conferência da EMDRIA, EMDR International Association, Associação de MDR Internacional, que agora está comemorando o seu jubileu de prata. Mas por causa da pandemia, essa é a primeira vez que ela acontece nesse âmbito, nesse espaço virtual. Eu estou aqui para trazer para vocês algumas das novidades do que tem sido compartilhado pelos apresentadores, que são pessoas de renome mundial. Hoje eu assisti uma apresentação da Joanne Twombly, que falou sobre o uso do MDR com pacientes complexos. E ela trouxe 3 coisas em especial que me chamaram a atenção e que eu compartilho aqui com vocês. A primeira delas, que eu achei muito curioso, foi como que o paciente com trauma complexo, ou pacientes complexos em geral, podem utilizar a emoção de vergonha como uma estratégia de autorregulação ou de regulação emocional. Mas estranho, né? Como é que acontece isso? É simples, quer dizer, quando o paciente sente vergonha na relação com o terapeuta, ou quando o paciente induz no terapeuta um sentimento de vergonha, isso automaticamente cria uma sensação de mais distância. E por meio desse distanciamento, regulando essa distância, consegue fazer com que a regulação emocional aconteça. Mas é interessante pensar que isso ocorre não por um mecanismo de regulação de mais que a gente conhece mais tradicionalmente como mudança de estado, né, como o lugar seguro ou os 4 elementos, mas de usar a própria emoção, e nesse caso uma emoção negativa, aparentemente, mas que acaba tendo esse propósito positivo. Interessante, né? Um segundo aspecto que ela trouxe, um segundo ponto que eu achei que vale a pena para nós tomarmos nota, são aqueles pacientes complexos que nós às vezes ficamos na dúvida de quando avançar de uma fase de estabilização para uma fase mais de reprocessamento, de enfrentamento das recordações traumáticas. E o que ela usa como parâmetro é o seguinte, quando ela percebe na interação com o paciente que essa pessoa tem utilizado exatamente algumas dessas estratégias de mudança de estado, como lugar seguro, terra, ar, água e fogo, ou algum outro exercício de imaginação, ou de relaxamento, ou de respiração, né, que nós vamos entender como habilidades de coping entre uma sessão e outra. Isso significa que o paciente conseguiu aprender algumas dessas estratégias de autorregulação e está levando para a sua vida, para o seu dia a dia. O que também nos passa uma ideia nas entrelinhas de que essa pessoa agora dispõe de ferramentas para regular a sua emoção ao longo dos dias, com o passar dos dias, e que isso significa uma maior capacidade de autocontrole, de regulação emocional e física também, entre uma sessão e outra, e que, portanto, podemos tentar um reprocessamento, porque à medida que o reprocessamento continua depois da sessão, se o paciente experienciar uma vivência mais perturbadora, pode se regular, né, sem depender da nossa ajuda. E finalmente teve um terceiro, na verdade um exercício que ela trouxe, também de estabilização, que eu achei bem curioso, que a gente poderia chamar de um dimmer afetivo. O que é o dimmer? Né? Aquele botãozinho que controla o nível de luminosidade. Mas se eu falo de um dimmer afetivo, eu posso ajudar o paciente a reconhecer como é que essa pessoa pode lidar com diferentes níveis de emoção, calibrando, fazendo uma sintonia fina. Então, o exemplo que ela sugeriu foi o seguinte: digamos que o paciente tem uma dificuldade de lidar com uma determinada cena, uma determinada memória ou uma determinada emoção. Ela falou, por exemplo, uma memória que traga uma emoção de raiva.
E aí ela diz para o paciente, se você avalia o seu nível de perturbação quando você entra em contato com essa lembrança, de 0 a 10, qual é o nível de perturbação? Digamos que a pessoa diga 5. Fala, então observe isso, entre em contato com esta emoção e vamos imaginar que nós temos um dimmer interno que vai controlar as possibilidades de mudança dessa emoção. Aí ela diz, um segundo passo é sempre pedir para aumentar um pouquinho. Ela fala para o paciente, digamos que em vez de esses 5, se quando você se lembra dessa emoção, dessa recordação, dessa memória perturbadora, se você aumentasse um pouquinho essa emoção para 7. Observe como é que seu corpo reage, como é que você lida com essa mudança de 5 para 7. É importante sempre piorar um pouquinho, para depois poder melhorar, né? Depois que subiu de 5 para 7, aí ela diz, e se agora você pudesse reduzir de volta de 7 para 5? E o paciente, percebi isso, achei aquilo, mas com isso é como se aos poucos, podendo piorar e podendo melhorar com esse dimmer interno, o paciente vai aprendendo também a regular a sua emoção no que diz respeito a alguma recordação, a uma memória, principalmente uma memória mais difícil. Se a memória for muito difícil, a gente pode pegar só um fragmento, uma parcela dessa memória e utilizar esse exercício. Então foi do 5 para 7, observou as diferenças físicas, reações emocionais, voltou do 7 para 5 e depois eu peço para baixar para menos, para 3, por exemplo. E aí mentalmente o paciente diminui essa intensidade e assim nós vamos brincar de poder olhar para aquela memória deslizando com mais ou menos emoção, até que possa experimentar, quem sabe, como é que é chegar a 0. Mas se não está muito acostumado, tudo bem, não tem problema, volta para um 3 e vai monitorando as reações físicas à medida que essa experiência, como se fosse, na verdade, um jogo, é quase como uma interação lúdica entre o paciente e o seu conteúdo traumático, com o propósito de permitir diferentes percepções, diferentes modos de se olhar para essa recordação e de sentir essa recordação, mas gradativamente com um senso de ganho de controle. Legal essa técnica, né? Então, da próxima vez, vou trazer mais coisas. Isso amanhã, não percam mais um boletim da EMDRIA no Espaço da Mente. Até já!